Dizem que certas coisas não têm explicação, que existem momentos na vida que o acaso parece inteligente demais, planejado demais. Essa é a história de Lucas Mendes, um homem comum de uma cidade comum que encontrou algo que não deveria existir e que depois disso nunca mais foi o mesmo. Era uma tarde de outubro quando tudo começou. Lucas tinha 34 anos, trabalhava como um contador numa firma pequena no centro de Curitiba e acabará de perder o emprego. Não de forma dramática, sem gritos, sem cenas. O chefe simplesmente chamou na sala, agradeceu pelos anos de serviços e entregou um envelope. Lucas pegou o envelope, fez um aceno com a cabeça e saiu. Na calçada, com o vento frio de outubro cortando o rosto, ele não chorou, não ficou com raiva, apenas caminhou. E foi caminhando sem destino que ele passou por aquela loja, um brechó de esquina, daquelas que parecem existir fora do tempo, com objetos empoeirados na vitrine, um gato dormindo no canto e uma campainha que tinitava com o vento. Lucas não sabe dizer por que entrou. Talvez o cansaço, talvez a curiosidade, talvez algo a mais. Dentro havia livros, roupas de décadas passadas e em cima de uma mesa, no fundo da loja, uma caixa de madeira escura. Com a tampa aberta, o vendedor, um senhor de cabelos brancos que mal olhou para ele, apenas disse: "Veio parar aqui essa semana, ninguém quis." Lucas se aproximou. Dentro da caixa havia cartas, 12, talvez 15 envelopes, todos fechados, amarelo pelo tempo, sem remetente e sem destinatário. Apenas uma palavra escrita na caixa: entregar quando o tempo chegar. Lucas, então, comprou a caixa por R$ 20. Naquela noite, sentado na mesa da cozinha, com uma xícara de café frio à frente, Lucas abriu a primeira carta. A letra era firme, de outra época, papel creme, levemente áspero ao toque, e ali nas primeiras linhas ele ficou imóvel. A carta dizia: "Hoje você perdeu o emprego, mas não chore. Isso era necessário. E o que vem depois vale muito mais do que é e o que ficou para trás. Guarde essa caixa, leia uma carta por dia. Não pule, não releia, uma por dia. Com calma." Lucas largou a caixa, ficou olhando para ela por um longo tempo. Quem sabia? Alguém havia escrito isso, prevendo exatamente esse dia. Ele virou o envelope, procurou uma data, não havia. Procurou um nome, nada. Dormiu mal aquela noite. No dia seguinte, leu a segunda carta. Tá com medo de ligar para sua mãe e contar o que aconteceu? Ligue. Ela já sabe que algo está errado. Ela sempre sabe. E tem algo importante a te dizer. Não adie. Lucas ficou olhando para o celular por quase uma hora. Então ligou. Sua mãe atendeu no segundo toque, como se estivesse esperando.
e em menos de 2 minutos ela disse: Lucas, eu precisava te falar uma coisa. Seu pai, ele deixou algo para você. O envelope. Ele pediu para entregar quando você precisasse recomeçar. Eu acho que esse momento chegou. Seu pai havia morrido 5 anos atrás. Lucas não conseguiu falar. A terceira carta veio no dia seguinte. O envelope do seu pai contém um endereço. Vá até lá na sexta-feira à tarde. Não antes, não depois. Sexta-feira. E assim foi, carta por carta, dia por dia. Cada uma delas sabia. Sabia que ele teria insônia na quarta-feira, sabia que ele encontraria uma carteira no chão na quinta e devolveria ao dono. É que esse gesto importaria mais do que ele imaginava. Sabia que ele compraria o pão de queijo numa padaria específica e que a atendente, uma mulher de cabelos cacheados, sorriria para ele de um jeito diferente. Lucas começou a ter medo de abrir as cartas. Ao mesmo tempo, não conseguia parar. Na sexta-feira, ele foi ao endereço que o pai havia deixado. Era um escritório pequeno, um prédio antigo no bairro de São Francisco. Na placa dourada da porta estava escrito Mendes e Associados, consultoria financeira. Lucas nunca havia ouvido falar naquele lugar e então entrou. Um recepcionista jovem olhou para ele e disse, antes mesmo que ele falasse: o senhor deve ser o Lucas. Estávamos esperando. Eles estavam esperando? O sócio principal, um homem chamado Renato, explicou. Seu pai havia fundado aquela empresa décadas atrás, mas havia vendido a maior parte antes de ficar doente. Teve uma pequena participação e havia deixado instruções expressas caso Lucas algum dia precisasse recomeçar. Aquela parte seria dele. Era pequena, não era uma fortuna, mas era o suficiente para recomeçar. Lucas saiu do escritório 2 horas depois com um contrato nas mãos e as pernas bambas. Naquela noite, abriu a 10ª carta. Sei que hoje você está em paz. Guarde isso. Não é o fim de nada. É o começo. Falta 3 cartas. 3 cartas. Lucas passou a noite acordado tentando entender. Quem havia escrito aquilo? Como alguém poderia saber? Seu pai? Mas a letra não era a mesma. Um desconhecido, talvez. Mas como esse desconhecido sabia sobre o emprego, sobre a mãe, sobre o escritório? Na 11ª carta, havia apenas uma frase. Pare de perguntar quem escreveu. Algumas respostas diminuem o que você recebeu. Lucas fechou a carta devagar e pela primeira vez em semanas sorriu. A 12ª carta ficou fechada por 3 dias. Lucas não conseguia abri-la, porque enquanto ela estivesse fechada, ainda havia algo pela frente. Ainda havia sentido aquela voz. Ele sabia que ainda havia algo presente. Então, naquela noite de um domingo chuvoso, ele finalmente abriu. A carta era mais longa que as outras e começava assim: você chegou até aqui porque sempre foi mais forte do que acreditava. Não por sorte, não por destino, mas porque quando chegou a hora você escolheu continuar. Eu não sei quem você é enquanto escrevo isso.
Não sei seu nome, não sei sua cidade, sua história, mas sei que essa caixa vai encontrar quem precisa dela. Sempre encontra. Guarde as cartas. Um dia, quando você também sentir que tem algo a dizer, escreva, coloque numa caixa e deixe no lugar certo. Lucas leu a carta 3 vezes. Depois ficou em silêncio por um longo tempo, ouvindo a chuva bater na janela. Olhou para a caixa vazia. Depois pegou uma folha de papel e uma caneta e começou a escrever. Essa foi a última carta. Se essa história tocou algo em você, deixe seu like, ele ajuda demais com esse canal a crescer e me conta nos comentários, você acredita que certas coisas chegam até nós na hora certa? Até a próxima!